Pensamento ruminativo, o que são e como lidar com eles? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá para o conteúdo. Bom, pessoal, pensamento ruminativo, vocês, quem mora no interior e quem não mora também, com certeza já deve ter visto uma vaca pastando lá no meio do brejo, nem que seja em algum vídeo, alguma foto, alguma coisa assim. O que acontece no estômago da vaca? Ela rumina. Depois que ela comeu, aquela comida volta à boca, ela mastiga de novo e engole de novo. Então ela faz um processo ali de uma certa redigestão, digamos assim. Pensamento ruminativo é parecido com isso, é uma coisa que já aconteceu, já passou, mas aí a pessoa ela começa a pensar de novo sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que ela disse, sobre aquilo que ela fez e sobre talvez como poderia ter sido diferente, sobre o que ela fez de errado, sobre como é que ela poderia ter acertado mais. Isso é um pensamento ruminativo. Já aconteceu, já passou e agora a pessoa está remoendo aquilo, está ruminando aquilo. Isso é bom? Isso é ruim? Vai depender um pouquinho da circunstância. O pensamento ruminativo, ele pode ser ruim quando aquilo não está levando a nada. Então a pessoa passou por um evento não tão confortável, passou por um evento, por uma coisa que não foi tão legal, e ela fica pensando e repensando e repensando e ruminando naquilo de novo e de novo. E aquilo não leva ela a nada. Isso é um pensamento ruminativo que não é funcional, um pensamento ruminativo disfuncional que causa algum tipo de sofrimento desnecessário à pessoa. Então, neste caso, que a pessoa só rumina e só fica pensando e aquilo não leva a nada, pensamento ruminativo é uma coisa ruim. Mas ele pode ser também uma coisa boa se ele levar a pessoa a algum tipo de resolutibilidade àquela questão sobre a qual ela está ruminando. Vou dar um exemplo mais concreto, tá? Vamos pegar primeiro o exemplo do ruim e depois vamos para o exemplo do bom. Vamos dizer aí que tu tenha um amigo e que tu discutiu com esse amigo. Vocês estavam lá, digamos que estavam jogando um videogame. Passou um pouquinho da hora de que geralmente tu ia dormir, geralmente ele ia dormir, e aí de repente vocês estavam no meio da madrugada, o sono começou a bater um certo estresse pela situação, por ter passado do horário, e daí de repente vocês começam a falar sobre um assunto delicado, vocês têm, digamos, posições políticas diferentes, e aí começam a discutir, daí começam a brigar. E aí depois, no outro dia, vocês estão ainda meio de cara um com o outro, não estão 100% um com o outro, e aí vocês se despedem, cada um vai para o seu caminho, e tu fica pensando assim, acho que talvez eu poderia ter entendido melhor a perspectiva dele, talvez eu pudesse ter falado uma coisa diferente, talvez eu pudesse ter feito uma coisa diferente naquele momento. Só que tu só fica pensando nisso e tu não elabora nenhuma ação, nenhuma resolução com base nesse pensamento. Portanto, ele acaba sendo ruim. Agora, vamos imaginar a mesma situação, aconteceram as mesmas coisas, só que tu pensando depois naquela situação, tu começa a pensar assim, cara, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o telefone e ligar para o meu amigo e pedir desculpa para ele por determinada coisa que eu falei, falar para ele que, na verdade, depois de pensar melhor, talvez ele não tivesse tão errado sobre aquilo que ele me falou e que, enfim, isso é uma coisa que pode ser que venha a ser funcional. Então, neste caso, o pensamento ruminativo não foi necessariamente ruim, entendeu? E quais são as formas, então, de lidar com o pensamento ruminativo para identificar se é bom ou se é ruim e para transformar ele ou tentar dar um encaminhamento bom para ele, digamos assim? As formas são, tem uma regrinha, pode parecer uma regrinha meio boba, mas funciona para muita gente, que é a regra dos 2 minutos. Depois de 2 minutos pensando em alguma coisa que aconteceu, ruminando alguma coisa,
começa a notar se aquilo está levando tu para algum tipo de caminho funcional para aquele pensamento ou não, ou se tu só está ruminando e pensando sobre o tema e aquilo não está levando a nada. Então, a regra dos 2 minutos, depois de 2 minutos, perceba se tu tá mais próximo de uma solução ou não, com relação àquilo que tu tá pensando. Bom, e vamos imaginar então um cenário em que passaram os 2 minutos e tu percebeu que aquilo não tá te ajudando a nada, só tá te causando algum tipo de mal-estar. O que tu pode fazer então para cessar com esse pensamento ruminativo? Tu pode fazer algo, então algo manual mesmo, algum trabalho, alguma coisa assim, tu pode para se distrair desse pensamento e praticar algum hobby e, por exemplo, varrer a casa, lavar a louça, alguma coisa assim. E eu não tô brincando aqui, tá, pessoal? Não é aquela coisa assim de, vai trabalhar porque aí tu vai afastar os pensamentos. É basicamente isso, sim, só que uma perspectiva de que, de fato, isso tem sua funcionalidade. Então, fazer algum trabalho, ou seja, varrer uma casa, fazer algum hobby teu, lavar uma louça, uma coisa assim, que tu vai sim ter algum tipo de distraibilidade com relação a esse pensamento. Tu vai conseguir, pelo menos em tese, se distrair desse pensamento. Mudar o foco do pensamento, também uma outra possibilidade. Então, tu tá pensando naquilo e tenta começar a pensar em uma outra coisa. Pensa, por exemplo, em uma coisa que tu gosta, pensa no que tem que fazer no outro dia, pensa, elabora algum tipo de, digamos assim, um mantra ou uma autoinstrução, uma mensagem que tu cria para ti mesmo quando vem determinado tipo de pensamento, para que tu pense nessa mensagem e desvie o foco do pensamento ruminativo. Uma outra possibilidade ainda é começar a aplicar técnicas de resolução de problemas. Eu não vou entrar mais a fundo aqui em como elas funcionam, mas basicamente, de uma maneira muito resumida, tu pensa em todas as possibilidades dentro do escopo da realidade, ou seja, pensa em tudo o que seria possível, mesmo que improvável, mas possível de ser feito para resolver um problema. Escolhe a via que parece mais prática, mais acessível, mais fácil de realmente dar certo. Aplica, vê se deu certo. Se deu, ok, fechou. Se não deu, volta atrás então e começa de novo a selecionar uma outra via de resolução. Então aplica a técnica de resolução de problemas. De novo, falei aqui de uma maneira muito resumida. Daria para fazer, quem sabe, um outro vídeo. Deixa aí nos comentários se tu quer um vídeo mais completo sobre resolução de problemas, para abordar de uma forma mais detida a questão da resolução de problemas. Eu estou dando uma olhada aqui porque eu anotei o ponto a ponto de o que fazer com relação a quando vem um pensamento ruminativo. Outra possibilidade, então, é desviar a atenção para aspectos externos. Então, tu tentou desviar o foco só e não deu, ou não está no contexto em que possa começar a fazer alguma coisa, fazer um hobby, uma coisa assim, começa a desviar a tua atenção para aspectos, por exemplo, sei lá, para tua mão. Começa a prestar atenção nas sensações da tua mão. Começa a prestar atenção no canto dos pássaros. Começa a prestar atenção nas pessoas andando na rua. Desvia a atenção para algum aspecto externo. E uma outra possibilidade ainda é reconhecer as consequências da ruminação, fazer uma técnica, portanto, de projeção de tempo, ou seja, tu olha ali um pouquinho para o futuro, começa a imaginar qual vai ser as consequências de eu ficar ruminando aqui. Eu não estou conseguindo chegar em algum tipo de resolução, algum tipo de solução para isso, e eu só estou escarafunchando mais uma coisa aqui que só está me deixando pior. Então, quais vão ser as consequências? Provavelmente eu vou me sentir pior do que eu estou sentindo agora. Então, essa também acaba sendo uma técnica para parar um pensamento ruminativo, que é reconhecer que não vão ser legais, não vão ser desejáveis as consequências de continuar naquela linha de pensamento. Então, o que a gente aprendeu neste vídeo aqui? O que são pensamentos ruminativos, que eles podem ser bons ou ruins, quando eles são bons, como identificar se eles são bons ou ruins, a regra dos 2 minutos, lembra? E algumas possibilidades de ação quando os pensamentos ruminativos não são bons, que são mudar o foco, reconhecer as consequências do pensamento ruminativo, no caso de não estar conseguindo resolver alguma coisa, aplicar a técnica de resolução de problemas,
desviar a atenção para aspectos externos ou então começar a fazer algum hobby, alguma atividade quando vê esse pensamento e ele não está saindo da cabeça. Muito obrigado pela tua audiência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tu gostou dele, deixa aí o teu like. Para ti é só clicar no botão, para mim ajuda bastante a motivação e ajuda também o YouTube a te recomendar mais conteúdo meu ou parecido com o meu de temas que vão te interessar se tu se interessa por esse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal, que também vai ajudar o YouTube a perceber que tu gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar mais conteúdo como esse. E também a te recomendar mais do meu conteúdo, que acaba, espero que seja bom para você e seja bom para mim, no sentido de que tu vai ter mais conteúdo como esse, que vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Pelo menos é isso que eu estou esperando fazer aqui com esses vídeos, espero que eu esteja conseguindo. E também vai ser bom para mim, porque eu vou ter mais inscritos, mais alcance, vou alcançar mais pessoas e vou conseguir, portanto, uma base maior de audiência, uma base maior de pessoas que acessam os meus serviços clínicos. Para quem não sabe, eu atendo na clínica, inclusive tem um link para o meu Instagram aqui no YouTube, que tu pode entrar em contato lá e me chamar lá no Instagram para a gente agendar alguma sessão, caso seja do teu interesse. Agradeço novamente e até mais.